Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa tentativa de apresentar as correções e minhas considerações sobre o tema, orientações dietéticas, tanto voltada para o aspecto da saúde física, quanto algumas ajudam a entender algumas recomendações para o exercício físico, como vocês estudaram no semestre anterior, para dar um suporte àquilo que você deve ingerir ou deve evitar para fazer atividade física para melhorar o seu estado de saúde, né? Em conta da ausência total da participação da turma em relação à aula síncrona, então estou tentando fazer dessa forma, através de gravação de videoaula, para tentar ajudar a turma e suprir alguma necessidade de dúvidas sobre o assunto, né? Então vamos partindo para as apresentações, para as questões, e posteriormente vocês mandam mensagem para mim sobre possíveis dúvidas. Digo que após a apresentação desse assunto aqui, próxima semana a gente estará abrindo prova. Não vai ter simulado dessa vez, simulado foi da vez passada para poder a gente testar o instrumento de aplicação de prova. E agora a gente já sabe como é que funciona, e as questões estão prontas já foram elaboradas, e vou abrir para vocês fazerem a prova. E outros assuntos a gente vai explicar em tópicos separados. Então é muito importante que vocês estudem bem antes, assistam a videoaula, tirem dúvidas e depois inicie a prova. Depois que iniciar a prova, ela vai ter um tempo de execução. E vou reduzir para 2 tentativas só. Vai tentar 2 vezes. Vou colocar 10 questões como vocês pediram no tempo anterior. Só que agora o tema é um pouquinho mais complexo que o anterior. Beleza? Vamos lá. A primeira questão que foi colocada para vocês fazerem é escrever uma frase a diferença entre alimentação e nutrição. Então, alimentar-se significa só o fato de ingerir alimento. Quando você vai nutrir-se, você precisa ingerir alimentos. Só que nutrir-se significa ingerir alimentos que têm nutrientes que são necessários para manter o seu corpo saudável, ou seja, são nutrientes que o seu corpo necessita, e logo você ingere esses nutrientes para suprir as necessidades do seu organismo. A diferença básica é essa aí. Agora a questão do autorregulação do organismo sobre a sensação de saciedade e fome. Então, pessoal, eu falei só de um modulador regulatório, que existem vários outros, né, que ajudam a regular. É um negócio muito complexo, né? Você faz dieta, faz uma dieta restritiva caloricamente, e depois de um tempo você recupera o peso de novo, porque esses reguladores de saciedade e fome, eles vão mudando os seus níveis, porque eles agem no sentido de manter o seu corpo numa homeostase, num nível, de estado de equilíbrio. Quando você estiver numa transição, seja para aumentar ou perder peso, então essa janela aberta aí, ela pode ser um momento interessante para você reduzir o peso e conseguir controlar. Bom, enfim,
O regulador, o modulador da fome e saciedade principal que foi colocado lá no livro lá é o nível de glicose sanguínea. Então, uma vez que você ingeriu o alimento, o nível de glicose sanguínea se equilibrou, então ele manda já uma resposta direto para o hipotálamo dizendo que não precisa ingerir mais alimento. E se você verificar, tivesse algum medidor de glicose, você ia ver que de fato é isso que acontece. Na véspera das suas principais refeições, seu nível de glicose está possivelmente mais baixo do que o normal. Depois de um tempo de você ter feito a refeição, quando você mede a glicose sanguínea, ela está aumentada, né? Então, ela também é um regulador desse sistema de fome e saciedade. Existem outros, estou falando de um mais simples aqui. Agora, explicar sobre causa e consequência dos distúrbios alimentares, né? Sobre bulimia e anorexia. Então, essas doenças, como foi dito no livro, ela pode ter relação desde a da infância, quando a criança apresenta determinados interesses e necessidades e tudo é suprido através do alimento. Então, as carências que a criança ou o adolescente tem em determinado ambiente, em vez de suprir especificamente segundo aquela carência, é suprido através do alimento ou supressão do alimento. Consequentemente, vai formar um sujeito que logo vai relacionar um estresse de qualquer tipo, né? E a associação da regulação desse estresse psicológico, profissional, seja lá o que for, com a ingestão de alimento e depois com a necessidade de jogar esse alimento para fora, também em conta das próprias pressões da coerção social sobre o corpo. Isso não foi dito pelo livro, mas há sim uma influência social sobre o nosso tipo corporal, que uma vez que ele se adapta ou se enquadra dentro dos parâmetros que a sociedade determina, então você fica bem. E a pessoa com essa situação patológica, ela não consegue perceber os parâmetros mínimos e limite máximo em relação a isso. Então ela ultrapassa o valor mínimo e começa a apresentar um estado de patologia, né? Uma doença. Não passa a ter mais uma relação de alimentação, saciedade e bem-estar. Principais reguladores da fome e saciedade. Então, foi respondido lá, né? Inclusive disse, né, que um dos principais que está apresentado no livro lá é a glicose sanguínea. Existem outros que são regulados, inclusive, pela própria célula de gordura que manda para o sistema circulatório, vai lá para o hipotálamo para dizer se tem que comer ou não. Então, se retira gordura das células de gordura, dos adipócitos, logo ela manda um regulador para poder aumentar a fome para recompor a quantidade de gordura no adipócito de novo. Então você faz uma dieta, diminui gordura no adipócito e vai lá e manda mensagem para o organismo para aumentar a fome e fazer você comer para recuperar o peso de novo. Por isso que não é tão fácil assim você perder peso e conseguir manter, né? Porque a própria célula de gordura também ela produz moduladores neuroquímicos capazes de recompor o que ela adquiriu com um determinado tempo e ela resiste em não querer perder
o que foi adquirido. Os alimentos, como é que eles são classificados, né? Então já adentrando aqui no aspecto nutricional, já começando a entender assim, ó, não basta só ingerir alimentos, você precisa ingerir alimentos que contêm determinados nutrientes que o seu corpo necessita. Então, dos nutrientes existem os grandes nutrientes e ele tem as suas funções, e depois tem os micronutrientes que também têm suas respectivas funções. Então vamos lá, temos os carboidratos, tem a função principal de fornecer energia para o seu corpo. As gorduras têm a função de fornecer energia, e ela também tem uma função reguladora do colesterol, né? Colesterol sanguíneo através das lipoproteínas. Essas lipoproteínas que formariam-se o LDL, o HDL e o VLDL, né? Eu acho que mais à frente a gente conversa sobre isso daí. E as proteínas têm uma função energética, mas muito insignificante em relação aos outros componentes, só numa situação extremamente que ela vai ser utilizada para o processo de transformação da alanina em glicose, mas a função principal da ingestão das proteínas são a construção e reparação tecidual do nosso corpo. E as fibras alimentares, elas passaram a ser consideradas como macronutrientes porque ela tem uma função de fazer um melhor ajuste do funcionamento intestinal, do funcionamento da produção do bolo fecal, e isso está relacionado com o bem-estar da pessoa. Se isso aí não estiver bem regulado, funcionando bem, isso pode trazer problemas e doenças relacionadas ao corpo. Por isso relaciona-se os macronutrientes e funções e possível condição de desenvolvimento de doenças relacionadas à ingestão ou em excesso ou em escassez desses nutrientes, e possivelmente as situações que podem levar ao adoecimento. Mesmo que eles não sejam absorvidos pelo corpo, essas fibras alimentares, ela melhora, qualifica o funcionamento do seu tubo digestivo, principalmente no intestinal. Que razão justifica afirmar que nenhum alimento é completo? Sim, não tem como você escolher um alimento que ele é completo em si. Por isso a necessidade de você ter uma maior variabilidade de ingestão de alimentos. Então, voltando à questão da diferenciação entre alimentar-se e nutrir-se, então aqui entra, né, a explicação de que quando você se alimenta, você precisa ingerir vários tipos de alimentos de diferentes categorias, cores, diversidades, porque eles contêm, cada um, às vezes, contém nutrientes que o outro não contém, e nutrientes que o nosso corpo necessita para funcionar bem. Por isso a necessidade de ingestão de maior variabilidade de alimentos, né, para a gente ter uma nutrição mais qualificada. Próxima questão. O que justifica a existência de maiores proporções de carboidrato na base da pirâmide alimentar e de gorduras e açúcares lá na ponta da pirâmide? Bom, se vocês olharem basicamente a pirâmide alimentar, acredito que posteriormente eu vou colocar isso, vocês vão olhar que na base tem bastante alimentos energéticos, e na ponta a necessidade de ingerir poucos alimentos
de tipo gordura ou carboidratos mais simplificados, né? Por que isso? Porque o nosso corpo precisa de uma demanda muito maior de suprir necessidades energéticas do que de construção e reparação tecidual, no caso de proteínas. E gordura, só para vocês terem uma ideia, se você tiver 1 kg de gordura, 1 kg de gordura você já passa para gramas, transforma em gramas, vira 1.000 gramas e multiplica por 9, que cada grama de gordura é 9 quilocalorias, você tem 9.000 quilocalorias se você tiver 1 kg a mais do peso ideal que você deveria ter. Pessoal, 9.000 quilocalorias dá para você fazer uma prova de Ironman e ainda sobra energia. Que extensão de exercícios são esses? É você correr 40 quilômetros, nadar 3.600 metros e pedalar 90 quilômetros. E ainda assim sobra energia. Ou seja, a necessidade de ingestão de gordura é muito inferior à necessidade de ingestão de carboidrato, porque a reserva de carboidrato é pequena, agora de gordura é muito grande. Então você não precisa ingerir tanta gordura. E para proteína e alimentos construtores, né, de reparação tecidual e enzimático também não é tão grande. Mas de produção de energia, nossas reservas de carboidratos são pequenas. Vamos ver possivelmente mais à frente sobre isso. Uma vez que a gente ingere os alimentos, eles vão para o intestino e eles são sintetizados, né? Eles são hidrolisados, no caso, quebrados, para transformar na forma mais simples possível para poder passar pela parede do tubo intestinal e para o fígado ser absorvido e depois distribuído para o corpo para onde for necessário, né? Então, dentro dos carboidratos, a gente tem 3 tipos de disacarídeos, que é a maltose, a frutose e a lactose, e todos eles têm glicose. A diferença é que a frutose tem sacarose e a lactose tem a galactose. As fontes alimentares da maltose pode ser tanto os açúcares simples quanto aqueles um pouco mais complexos, né? A diferença é que o simples ele já vem de uma forma já quase que hidrolisada já, quebrada, e aí a absorção pelo intestino é muito rápida e quando você ingere um volume muito grande disso, um volume de glicose muito alto no sangue, isso é problemático. Então isso faz estimular o pâncreas produzir seu hormônio, que é a insulina, para fazer cair o mais rápido possível essa glicose, ou seja, ela ir para dentro da célula o mais rápido possível. E se você ficar fazendo esse mecanismo de ingestão desses alimentos glicosilados de maneira mais simples, como ingestão de pão, cana, caldo de cana, refrigerante, sucos industrializados e entre outros, você está provocando isso, né, esse tipo de efeito metabólico no seu organismo. E depois o que vai acontecer? Se o corpo está requisitando que o pâncreas produza insulina com mais frequência para poder regular a glicose sanguínea, vai chegar uma hora que ele vai para de ficar produzindo insulina, deixa ela já ir no sangue já. Ou não precisa produzir mais com tanta frequência. Já desregulou a produção de insulina do pâncreas. Uma vez que desregula a produção de insulina no sangue, a glicose fica aumentada e você desenvolve o diabetes. A concentração de glicose fica alta, aí você tem que, ao invés de o seu pâncreas produzir insulina e mandar para a célula, mandar para a corrente sanguínea para a célula absorver,
aí você tem que fazer a aplicação de insulina. Esse é o diabetes que a gente chama do tipo 2, né? Esse diabetes tipo 2 ele é desenvolvido e adquirido dessa forma. E já os alimentos que têm oriundos das frutas em geral, leites e derivados, eles já têm um pouco mais de demora de absorção no seu intestino, então tem um impacto metabólico, fisiológico da insulina sobre eles bem menor. No caso da fruta, né, não chega a dar pico de insulina quando se enxerga uma fruta, mas também ela não traz o efeito que o seu corpo às vezes precisa de saciedade. Questão 9. Quais são as possibilidades de utilização dos carboidratos pelo organismo? O que acontece com a ingestão excessiva de carboidratos na dieta? Quando você ingere mais carboidratos do que o seu corpo precisa. O que acontece? Bom, o organismo humano somente é capaz de utilizar os carboidratos na forma de monossacarídeo. Então, ele pega o carboidrato, que ele é complexo, no intestino ele é hidrolisado em disacarídeos, depois monossacarídeos, como visto na tela anterior, depois absorvido, manda para o fígado e lá ele distribui para o corpo segundo as demandas que o organismo estiver necessitando. Então, uma das opções, a letra A, é transportado pelas células que são carentes de energia. Qualquer célula que estiver requisitando energia, ela vai receber. Vai na membrana celular conectar com a molécula de glicose e vai fazer ela entrar dentro da célula para produzir energia. Essa energia ela é fundamental para o funcionamento do organismo como um todo. Sem energia não há catabolismo, combustão daquela glicose, transforma-se em energia na forma de ATP e para isso ser utilizado pela célula. Essa transformação é como se fosse você ir para os Estados Unidos com R$1 no bolso e você quer comprar alguma coisa. Você chega lá, entrega R$1, o cara vai e pega e vai te devolver. Assim, com R$1 eu não recebo aqui nada seu, eu só recebo o dólar. Então a célula vai ter que fazer assim. As células que carentes de energia para produzir as atividades metabólicas que ela precisa, seja produzir movimento, seja ressíntese de proteína, de tecido, de qualquer outra coisa, precisa de energia. Então essa energia na forma de glicose, ela é transformada na forma de ATP para ela ser utilizada dentro da célula. Isso no caso da mitocôndria. O professor de biologia anterior de vocês já chegou a explicar sobre esse processo de respiração celular e produção de energia. No caso, o Ronaldinho já me falou isso, por isso que eu estou passando esse texto e esse conteúdo que me foi dito que vocês têm capacidade técnica de compreender esses aspectos aqui. Uma outra possibilidade é que uma vez que o seu corpo está nutrido com a quantidade de glicose que ele necessita, então ele vai pegar essa quantidade de glicose e vai reservar um pouco no fígado e um pouco nos músculos. Se você faz exercício, então vai pegar essa glicose e vai levar lá para dentro do músculo e ele vai ter um armazenzinho que chama de glicogênio, que quando o seu músculo precisar, ele vai lá e requisita, pega dele lá, quebra uma parte e vai transformando em energia para ele utilizar para produzir movimento.
Agora, uma vez que supriu toda essa necessidade, a carência de energia, de glicogênio no músculo, no fígado e tudo, ainda está sobrando, ele vai lá e combina com uma parte da molécula de gordura, que é o glicerol, ele transforma em glicerol e combina com uma outra parte da célula de gordura, que são os ácidos graxos, e transforma em triglicerídeo. Aí vai para a célula de gordura. Então daí está a explicação de que se você ingerir muito carboidrato, o seu corpo, se ele suprir as demandas de energia, ele vai transformar esse carboidrato em gordura. Por isso que o pessoal fala, não ingira muito carboidrato e tal. Tem que ingerir sim, mas na quantidade que o seu corpo necessita. Se você ingerir mais do que precisa, ele vai transformar em gordura. Que justificativas tem da ingestão de gordura na dieta? Como são produzidos ácidos graxos, tipologia e fontes? Né? Por que ingerir gordura? Toda a membrana celular é constituída por uma dupla camada lipoproteica. Né? Então, se você ingerir gordura, ela faz parte da constituição das nossas células, dos nossos tecidos e órgãos. Então, ela é necessária para isso. Ela é necessária para ser utilizada como fonte de energia, principalmente quando a gente está em repouso. Ela é utilizada para fornecer energia, agora, principalmente. Quando você passa a fazer exercício físico, aí passa a utilizar mais o carboidrato, mas em repouso a molécula de gordura. Né? Como é que ela é constituída a molécula de gordura? Ela tem 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Quando faz essa combinação, ela se transforma em triglicerídeo e aí ela é enviada para as células de gordura nos adipócitos para poder ser armazenada. E caso seja necessário, ela é requisitada, quebrada nessas partes novamente, para ser utilizado, no caso, o glicerol para produzir energia. E os ácidos graxos eles ficam circulando, podendo ser utilizado pelas lipoproteínas para transformar em colesterol. Os ácidos graxos, as gorduras, elas podem ser classificadas em 3 tipos, né? Saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Então, na cadeia da molécula de gordura, aquelas combinações de C, né, várias combinações de carbono, elas podem ter combinação, pode ter ligação simples, que é a monoinsaturada, dupla, uma ligação dupla, uma cadeia de ácido graxo, pode ter dupla ligação, ou pode ter várias duplas ligações. Então, quando só tem uma ligação simples, é uma molécula de gordura saturada. Quando tem uma dupla ligação, é uma monoinsaturada. Quando tem várias duplas ligações, são poliinsaturadas. Para que serve isso? É o seguinte, as gorduras saturadas, todas elas são de origem animal. As moléculas de gordura de mono a poliinsaturada são de origem vegetal. São dos óleos, nozes, azeites e entre outros. São todos poliinsaturados, então eles são mais saudáveis. Quanto mais dupla ligação, mais fácil quebrar, hidrolisar essas moléculas de gordura para ser utilizada pelo corpo por finalidade que for necessária. Agora, a saturada, o órgão tem uma dificuldade maior de quebrar essa molécula de gordura. As proteínas. O que são as proteínas? Seu processo digestivo, finalidades. Então, a proteína é uma cadeia longa de aminoácidos. Ela é uma molécula que tem uma cadeia longa de aminoácidos. Então, a digestão da proteína é diferente dos outros nutrientes, ela acontece no estômago, né?
e ela pega a proteína e são quebradas em pequenas partes até chegar numa unidade básica que chama de aminoácido, né? E daí que depois de quebrar esses aminoácidos vai para o intestino e o corpo absorve. Então, esses aminoácidos no nosso corpo tem mais ou menos 20, existem mais ou menos 20 aminoácidos. Tem aminoácidos que o nosso corpo produz e tem os aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então, aqueles que o nosso corpo não produz são essenciais, são nutrientes essenciais para você ingerir. Aqueles que o nosso corpo não produz, no caso, não são tão essenciais. Nosso corpo é capaz de sintetizar, de produzir aqueles aminoácidos. E esses aminoácidos essenciais, os principais, a origem deles são de origem animal. Ovo, carne, leite, derivados de leite, entre outros. Os não essenciais, eles são predominantemente fornecidos por fontes de alimentos vegetais, como feijão, lentilha, grão de bico, soja, entre outros. Só que o que acontece? Você ingerindo, eles podem conter alguns aminoácidos essenciais dentro desses alimentos de origem vegetal. Só que se não fizer um bom planejamento, uma boa avaliação de todos os aminoácidos que seu corpo precisa, na hora que chegar na célula, lá no DNA, que ele mandar fazer determinado aminoácido, que é necessário para o corpo produzir para reparar algum tecido, algumas enzimas, e não tiver os aminoácidos disponíveis para produzir, a síntese de aminoácido é prejudicada. E isso vai prejudicar a construção tecidual e entre outras coisas. E aí a gente pode falar de um estado de desnutrição. A pessoa pode estar ingerindo bastante alimento, mas não está ingerindo os aminoácidos essenciais e ela se torna desnutrida, no caso. Vai atrapalhar no crescimento, no caso, se tiver em fase de crescimento ou não estiver ingerindo os aminoácidos essenciais, vai atrapalhar no crescimento, no desenvolvimento das células musculares, nos tecidos ósseos e nos tecidos nervosos, inclusive. Mas se estiver numa fase da criança que está em pleno crescimento e desenvolvimento corporal e não está ingerindo os aminoácidos essenciais. É o que acontece. Então, os alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais, como por exemplo o ovo e carne, a gente chama de aminoácidos que têm maior valor biológico. Ou seja, ela tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Enfim, é isso.